Oi, gente! Tudo bem por aí? Nova temporada, 49ª temporada. Nós vamos ler o livro de Lucas e é o último livro do Novo Testamento aqui no Toque de Clay. Ele é grande, tem 24 capítulos. Estamos pretendendo terminar em 24 dias, porém, esse primeiro capítulo de Lucas tem 80 versículos e ele é considerado um dos maiores capítulos do livro do Novo Testamento. Vamos tentar ler, se não der, a gente para e continua amanhã, como a gente fez no livro de Salmos, né? Vamos ler a introdução. Nós estamos sendo acompanhados por Quem é Esse? Um piano, o louvor, né? Quem é esse? Se você quiser ouvir aí, é maravilhoso. Quem é esse que mesmo santo nos perdoou? É maravilhoso. Eu vou ler a introdução é muito grande, eu vou ler só um pedaço, é muito grande. Como ele já é grande, eu vou ler só um pedaço. Partiu para o último livro do Novo Testamento aqui no Toque de Clay. E eu escolhi o Dr. Lucas para a gente finalizar, porque é um evangelho muito denso, muito organizado, como ele tem uma linguagem mais técnica, ele fala melhor das coisas, ele fez uma pesquisa e organizou tudo para falar em ordem cronológica, todas as histórias. Ele é todo organizado, assim, né? Como um bom médico deve ser, né? E vamos começar. Introdução. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus não somente como o Messias prometido por Deus ao povo de Israel, mas também como um salvador de toda a humanidade. Por isso, a lista dos antepassados de Jesus vai até Adão, filho de Deus, e logo no começo o autor diz que por que motivo ele escreveu? A história das coisas que aconteceram entre nós. Por essa razão, ele dá importância ao nascimento e à infância não só de Jesus, como também de João Batista, aquele que veio antes de Jesus para anunciar a sua vinda. Ele segue a mesma ordem dos fatos que aparecem no Evangelho de Marcos, que nós terminamos antes de ontem, quando nós terminamos o capítulo 16 de Marcos. Ele vai seguir a mesma ordem cronológica de Marcos. O Evangelho de Lucas começa no templo de Jerusalém, onde o anjo de Deus anuncia ao sacerdote Zacarias que ele e Isabel, a sua esposa, vão ter um filho. E termina também no templo, onde os seguidores de Jesus passam o tempo todo louvando a Deus. Essa é a introdução que eu resumi aqui pra gente. 80 versículos, vamos tentar. Prezado Teófilo. Teófilo dizem que era uma pessoa importante lá da época. Alguns falam que ele era uma pessoa importante porque ele usa palavras mais cultas para se referir ao Teófilo. Ele está escrevendo, ele dedica esse livro a esse moço chamado Teófilo. Outros teólogos falam que ele escreveu para todo mundo. Eu acredito que ele escreveu realmente para Teófilo e ele era uma pessoa importante por causa das palavras que ele usa. Tire você as suas conclusões e não esqueça de que isso não importa. O que importa é a essência das palavras, das parábolas, do que ele está falando. Muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram aqui entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas, desde o começo, e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, tá vendo? Ele trata Teófilo como excelência, por isso que eu acredito que seja uma pessoa importante. Né? Eu estudei com todo cuidado como foi que as coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Aqui ele é bem técnico, ele é bem organizado. É um livro que você consegue entender as histórias, porque ele é técnico, ele fala bem direitinho. Coisa boa a gente poder ler um livro de um médico de décadas, séculos atrás, né? É uma honra. Quando Herodes, agora ele vai falar do nascimento de João Batista. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida
para que vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente a todas as leis e os mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário, conforme o costume dos sacerdotes. Ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. Olha que benção. A sua esposa vai ter um filho e você porá o nome dele de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho e nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Deus para a vinda do Senhor. Então, Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber se isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, o servo de Deus. E ele mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Cuidado quando você duvida de uma promessa de Deus. Deus falou com você, se você sentiu que foi Deus, não duvide. Porque a consequência pode ser grave. Tipo de Zacarias aqui, que ficou mudo até o nascimento do filho. Até engravidar e até nascer, 1 ano. Cuidado para você não desacreditar, né? Deus está vendo. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos, Libras. Olha que legal, eu acredito que Libras nasceu aqui, nesse momento aqui. Foi Zacarias que inventou as Libras. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida. E durante 5 meses não saiu de casa. Ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Naquela época era muito triste não ter filhos. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria, e o anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você, e você ficará grávida, e dará à luz a um filho, e porá nele o nome de Jesus. E ele será um grande homem, e será chamado Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse ao anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você,
e o poder do Deus Altíssimo envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Dizia que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Um dos versículos mais famosos desse livro de Lucas, né? Porque para Deus nada é impossível. Vamos fazer uma comparação bem rápida aqui sobre Zacarias e Maria, né? Quando ele falou com Zacarias, Zacarias já ficou achando que não tinha condição, já colocou um monte de oposição e queimou com Deus. Uma tartaruga aqui debaixo de mim, gente. Ela tá passeando por aqui. Ele teimou, né, com Deus, ficou ali indeciso e Deus deixou ele mudo. Já Maria aceitou, fez oposição, né, falou que ela era virgem, que não tinha como, Deus falou e ela acreditou. E ainda ficou sabendo de um segredo, porque Isabel estava presa dentro de casa. 6 meses ela estava presa dentro de casa. Ninguém sabia que ela estava grávida, né? Mas Maria, lá do outro lado, lá em Nazaré, já sabia que ela estava grávida. E o anjo falou, porque para Deus nada é impossível. A velhinha ficou grávida e você que é virgem também vai ficar. Por isso vai ser chamado Filho de Deus. Zacarias termina aquela época do silêncio. Eles ficaram 400 anos em silêncio. Ele está finalizando aquele momento. E Maria, um novo começo, que é a vinda de Jesus. Né? Daí, para Deus nada é impossível. Maria respondeu, eu sou serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Quanto tempo temos? 11 minutos. E agora? Estamos no versículo 39. Continua ou não? Vou continuar. Maria foi visitar Isabel. Então a Maria aceitou. Quando o anjo falou para ela que ela ia ficar grávida do Messias, que a tia dela estava grávida, a prima, né, dela estava grávida. E contou toda essa história, ela aceitou no coração dela. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu quero fazer parte dessa história. E ela foi visitar Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para a cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto, você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Salvador venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor te disse. Está vendo? Ela acreditou, ela creu. A gente precisa crer no milagre. Mesmo um milagre impossível como esse, ela era virgem. Como vai ser? Não tem como. Mas ela creu. E Deus confirmou para Isabel que ela estava crendo, ela estava acreditando naquilo ali. O neném se mexeu. Como Lucas sabe tudo isso? Dizem os historiadores que Lucas teve uma entrevista, ele fez uma entrevista pessoalmente com Maria. Ele não era um dos escolhidos da primeira leva ali dos discípulos, né? Ele é da segunda leva, Lucas. E ele fez uma entrevista pessoal com a Maria. Por isso que ele sabe todos esses detalhes aqui, pequenininhos, né? Então Maria disse, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, e o meu espírito está alegre. Glória a Deus. Por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. E agora, de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Isso aqui é o cântico de Maria. Ela cantou isso para Isabel, juntas, felizes, alegres, regozijando na presença de Deus, entendendo que para Deus nada é impossível. A velhinha grávida é a virgem que vai engravidar do Salvador. E ela começou a cantar isso. Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim, e o seu nome é santo, e ele mostrará a sua bondade a todos os que temem e a todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos, com todos os planos deles. Derruba os teus tronos, reis poderosos, derruba dos seus tronos os reis poderosos, e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora de mãos vazias.
Ele cumpriu a promessa que fez aos nossos antepassados. Ajudou o povo de Israel, teu servo, e lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isso é, Zacarias. Mas a sua mãe disse, não, o nome dele vai ser João. Então disseram, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais para o pai, que estava mudo até agora, né? Perguntando qual seria o nome do menino. E Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, o nome dele é João. E todos ficaram admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. A promessa se cumpriu, né? Ele falou que só ia falar quando o bebê nascesse. E ele falou. Os vizinhos ficaram com muito medo, e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram essas coisas pensavam e perguntavam, o que será que esse menino vai ser? Pois, de fato, o poder do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. E ele disse, louvemos ao Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados, lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento aos nossos antepassados Abraão, ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer, todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo. E irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados dele. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Isso foi o cântico de Zacarias, depois que ele voltou a falar, que nem nasceu, João nasceu, ele cantou isso tudo, profetizou e ficou muito alegre, todo mundo muito feliz ali. O menino cresceu e ficou forte, de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Assim como a mãe dele ficou ali escondida por aquele tempo, só Deus, que através do anjo que revelou para Maria, que foi lá visitar. João Batista também ficou escondido lá no deserto até o momento em que ele apareceu diante do povo, batizando e tal, e Jesus veio. A gente vai ler a história aqui. E assim finalizamos o primeiro capítulo, que bom! Que terminamos rapidinho, é só falar menos que dá certo. Obrigado você por entrar nessa 49ª temporada do Toque de Clara. Que o Senhor te abençoe, que te traga as respostas, que você aprenda mais sobre a palavra de Deus e não seja enganado por falsos profetas, falsos mestres por aí. É para isso que a gente lê. Por isso, curta, compartilhe, comente, deixa um comentário qualquer, um emoji, alguma coisa, para que esse vídeo possa engajar mais e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, essa história que é um resumão de tudo que o Lucas fez para nós aqui. Beijão no seu coração e até amanhã.